Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O que você acha que te tornaria um guerreiro de oração? Quem falou? Vai ganhar o dobro de açaí hoje de noite. Ó, gente, o que nos tornaria guerreiros de oração? A guerra. Você quer ver você buscar bastante a Deus? Em que proporção Deus vai precisar te trazer problemas para você ir para Ele? Por favor, me responda. Qual é o tamanho da dor que Deus vai ter que trazer para a sua vida para você se transformar num guerreiro de oração? Se for preciso, Ele fará. Então, pode aprontar o lombo. Por que eu estou te dizendo isso? Ninguém vai conseguir passar pelos últimos dias se não for um guerreiro de oração. Irmãos, se tem algumas coisas, o pessoal está aí muito preocupado. Eu fiz alguns grupos esses dias. Durante 60 anos da minha vida, eu nunca tinha feito grupos, nenhum de forma pessoal. Quem faz os grupos é o Leandro, porque o Senhor me colocou algumas coisas no coração e eu tenho que passar isso para vocês. O que é que o Senhor me colocou no coração? Eu tenho certeza absoluta que se nós não orarmos, nós vamos cair. Há alguns anos eu tenho sido levada a pensar que se não buscarmos rapidamente a ajuda do Espírito Santo, se você não tiver uma vida de oração ininterrupta por 2, 3, 4 anos, eu não estou falando de um momento de vir a uma vigília. Se você não buscar a Deus, se você não correr e buscar a Deus nesse nível de se tornar amigo dele, você vai cair, você não ficará de pé. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Não é uma conjectura, não é uma hipótese, eu tenho certeza. Por quê? Te assusta o que eu vou te falar agora. A gente pode trabalhar com vocês e incentivar vocês a muitas coisas. Mas se não incentivar você a orar, não vai funcionar. Posso dar para você todos os caminhos de estudar, de aprender tal coisa, de fazer tal trabalho missionário. Se você não estudar, você não permanecerá. O crente que ora se livra de pecar. E o crente que peca é porque deixou de orar. O crente que não tiver uma vida de oração consistente por 2, 3, 4, 5 anos, não ficará de pé. Não importa se ele seja pastor, pregador, cantor, famoso ou não famoso, ele vai cair. Você entendeu isso? Sim ou não? Então não tenha dúvida do que eu estou lhe dizendo. Se você não tiver uma vida constante de oração, você não vai ficar de pé neste final, não vai resistir. Não aguentará ficar de pé nos próximos anos, por causa de 3 coisas. Eu quero que você grave aqui essas 3 coisas que eu entendi que são o nosso tendão de Aquiles. A apostasia. Quem não ora não consegue continuar no bíblico, não consegue continuar vindo à igreja, não consegue gostar de permanecer com as coisas da igreja. Primeiro é apostasia. Segundo, escândalos dentro da igreja. Quanta gente você conhece que saiu porque enfrentou escândalos? Me responda. Quanta gente esfriou por causa disso? Nós estamos no meio de um grupo, de uma época, de um tempo, em que as pessoas não estão saindo, elas permanecem revoltadas. Sim ou não? Sim. O nome está dentro da igreja, mas o coração não está mais. Então a minha pergunta, parece um casamento. Permanece ali empurrando naquele casamento, mas não está mais dentro daquele casamento. E isso é muito sério. Olha aqui, ó. Então a primeira coisa, apostasia.
Segundo, escândalos. E terceiro, abre bem o ouvido, ideologias. Irmãos queridos, eu vou ter que descer só um pouquinho aqui, viu, meu bem? Eu prometo ficar nesse canto aqui, porque como as câmeras estão projetadas, olha, ideologias têm me preocupado demais. Nós passamos a acreditar em coisas que cristão não tem que acreditar nunca. Nós passamos a fazer conjecturas com situações, Wellington, que a gente nunca pensava nisso antes. Por exemplo, há 25 anos atrás, os jovens me procuravam e perguntavam assim: irmã Maísa, eu posso ficar? A briga era eu posso ficar. Lembra do nosso tempo de IAE? Lembra do nosso tempo de colégio, Leandro? Naquela época, assim os jovens falavam. Tem uns 25 anos, mais ou menos, né? Isso daí, talvez, né, por aí. Uns 25 anos atrás, era isso que o pessoal falava. O pessoal dizia, pode ou não pode ficar? Hoje, a pergunta é, pode ou não pode abortar? Não se deve nem perguntar algumas coisas. Algumas coisas nem se devia perguntar. Aliás, naquela época, Manu, nem se devia perguntar se pode ou não pode ficar. Por que é que nós estamos nos aculturando, nós estamos enfraquecendo, afrouxando algumas coisas? Ideologias. E eu queria que você fosse muito honesto com você. Não vou pedir para ninguém falar hoje à tarde, é só você e Deus. Tudo que você sabe e vive é de adventista? Você tem que perguntar. Existe uma apostasia velada. Ela foi gradativa, ela foi entrando dentro da nossa fé, ela foi comendo a nossa estrutura, foi mordendo todo o nosso alicerce, e hoje a gente não sabe mais no que crer, somos levados por ventos de doutrinas. Nós estamos como numa areia movediça, muitos de nós, tu pergunta um negócio, eles não sabem mais o que é, as coisas mais embrionárias do mundo, nosso povo não sabe, então eu tenho que te perguntar nessa tarde, olhe bem, presta atenção nisso, apostasia, escândalos, ideologias. As 3 coisas que têm me preocupado muito dentro da igreja. E as pessoas vêm com ideias formadas a respeito de certas coisas que poderiam ter estudado. Eu não sei para quantos de vocês as pessoas naturalmente fazem perguntas porque têm preguiça de ir ler. Quantos aqui já perceberam que existem coisas muito comuns que deveriam estar sabendo e que não sabem porque não leem, mas vão e perguntam para você. Eu queria saber quantas pessoas perceberam isso. Tá bom, então agora abaixa a mão. A minha pergunta agora não é para levantar a mão. Você tem coragem de falar para a pessoa e procurar ler, ou você é polido a pronto de procurar para a pessoa? Nós estamos vivendo numa época terrível, irmãos queridos, numa época terrível. E se não trabalharmos em cima disso, não vai funcionar. Meu bem, pode colocar aqui para mim o meu material? Observa aqui, para que você se lembre, desde o início de ontem, eu vou passar bem rápido os detalhes, e aliás, eu vou postar lá no nosso grupo para você manter esse material com você, de todas as preleções, para que você leve embora, tá bom? Você lembra disso daqui? Está lembrado? Que falamos ontem à noite, pode passar o próximo. Lembra dessa citação tão poderosa? Lembra? Olha este comunicado. Nós clamamos pelos filhos, temos que continuar clamando por eles. Quando a gente clama pelos filhos, a gente começa a pensar o que eu estou fazendo. É uma educação para a vida do pai, é uma educação para a vida de quem está liderando a família. Avante, pode passar. Lembra disso aqui? Isso aqui é muito profundo, são as partes profundas relacionadas à oração que Deus me mostrou. Avante, um pouco mais, isso foi de ontem à noite, pode passar. E então clamamos pelos filhos, pode passar, avante. E hoje pela manhã cedo nós tivemos um culto, não foi isso? Que pela graça e poder de Deus, uma boa parte esteve lá. Agora dê uma olhada aqui. Nós estudamos ontem também, hoje pela manhã de madrugadinha, aqui no culto, sobre essa menininha. Lembra disso? Lembra que nós estudamos? Também este assunto. Pode passar. Olha aí. Tá bom? A situação de Naamã e a situação de Gease. Não foi o que vimos? Eu queria que você ficasse guardando esse crescimento de informações na sua cabeça.
Guarde essas informações. Eu não creio que absolutamente nada tenha sido por acaso. O Senhor Deus marcou esta data para estarmos aqui, no momento em que o ano bíblico combina com isso. Então é sobre isso que temos que falar. Eu não quero deixar de aproveitar qualquer chance que Deus tem dado para nos chacoalhar de nosso estado de letargia, para nos ensinar como viver. Avante, pode passar. Olha lá, o que está escrito aí? O crente, falta um R ali. O crente que ora deixa de pecar. E o crente que peca... Você ouviu isso? Eu queria que você pensasse agora qual é a tua maior dificuldade na vida. Não verbaliza, não fala nada, não olha para ninguém. É só você e Deus, nós estamos num momento muito sério. Você chegou numa idade adulta e sente que não fez nada significativo? Você tem um encosto sexual, que de vez em quando parece que você cai naquela desgraça? Aquele é o teu pecado? Você tem traumas com a sua mãe? Vocês sabiam que eu tenho uma autoridade diante de Deus para afirmar algumas coisas, pelo tanto de casos que eu peguei já para cuidar. Eu peguei tanta gente para trabalhar nesses últimos 30 anos, gente, que eu tomei um susto com algumas situações. Metade da minha vida eu passei atendendo pacientes. E eu tenho visto que certos tipos de cânceres, e eu estou convencida de que todo câncer tem uma parte profundamente emocional. Vocês ouviram isso aqui ou não? Todo, não estou falando de um ou outro. Mas existem alguns que estão relacionados ao ódio, raiva e rancor contra a mãe. Você tem algum problema com a sua mãe? Você produziu um engordamento? Percebe que luta para sair disso e não consegue? Você se sente deslocado? Não é exatamente isso que você deveria fazer? Você não consegue perdoar? Olha a pergunta. Você não consegue perdoar? Como está o seu casamento? Você tem alguma dificuldade? Eu estou falando para você também que está em casa. Que você fica lembrando de alguém do passado? Que no seu momento de intimidade você tem que pensar no que não presta para que você consiga viver do jeito que você deveria estar vivendo pelo certo? Qual é o crime que você comete no escondido? Você precisa de cura emocional ou cura física? Qual é o teu pecado? O crente que ora deixa de pecar. E o crente que peca é porque deixou de orar. Vamos entender isso. Por favor, observe a seriedade disso. O crente que não tiver uma vida de oração, o que eu disse ali? Irmãos, o que Satanás está preparando para esses últimos dias é tão sério. O que Satanás está preparando não é brincadeira. Ele está se especializando há 6.000 anos para este momento da história. Ele tem feito testes com a humanidade de várias maneiras e provavelmente fez teste com a sua vida, porque com a minha ele fez. Fazendo testes para ver até onde a gente vai. Para ver o que a gente é capaz de fazer e como a gente compreende certas coisas. Para ele saber dar o bote na hora certa e conseguir nos levar para ele. Se você não estiver orando, pedindo a Deus discernimento espiritual, muito amor, discernimento espiritual, muito amor, você não vai ficar de pé. Porque Satanás sabe exatamente o que fazer, porque ele te conhece muito bem. Mais do que a sua mãe. Gente, eu tenho tanta certeza disso, como eu sei que Jesus vai voltar. Olha isso aqui. Ou você fica de joelhos diante de Deus, ou terá que ficar de joelhos diante do pecado e do mundo. Eu tenho certeza disso. O desejo de Satanás é que você fique prostrado no chão.
na frente dele. E é assim que vai ficar a humanidade. Uma parte da humanidade ficará em pé e vai dizer em pé, este é o nosso Deus. O resto da humanidade vai ficar aonde? Aonde vai estar o resto? Caídos, irmãos, escondidos, jogados. Nós deveríamos ser o povo mais saudável, deveríamos ser o povo mais capazes, deveríamos ser o povo mais preparados. O que é que ainda não nos fez assim? Um dia será, mas por que ainda não estamos dessa forma? Porque não estamos buscando a Deus, não estamos clamando. Vai precisar uma guerra acontecer. Vai precisar sermos tirados da nossa zona de conforto. Eu vou te fazer uma pergunta. Se hoje não tivéssemos uma cama bem fofinha e um ventilador, você acha que a gente ia ficar lá na cama ou ia vir para cá no ar-condicionado? Respondam para mim. Às vezes Deus precisa tirar de nós nosso conforto. Ele vai precisar tirar a gente do local onde a gente está. Então, meu apelo para você hoje é que vá para Deus antes. Antes que isso aconteça. Porque vai acontecer. O Deus do céu fará qualquer coisa para te tornar, para te levar de volta para o céu. Qualquer coisa. E Ele vai fazer porque Ele ama. Se você não ficar de joelhos diante de Deus, ficará prostrado e de joelhos diante do pecado e do mundo. Ou seus filhos serão visitados por Deus, ou o diabo irá visitá-los. É verdade, irmãos. Não brinque. Satanás quer comer, engolir, mastigar os seus filhos. Não haverá meio termo, gente. Ou todo ou nada. Então você precisa pensar sobre isso, precisa raciocinar. Em nome de Jesus, é hora de pensar. Eu preciso ficar de pé. Você vai ter que ficar de pé. Você vai ter que clamar a Deus, pedir, Senhor, me ajude, me ensine a orar. Me ajude a orar, me ajude a buscar a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Deixa eu comentar um detalhe com você aqui. Pode passar o próximo, filho? Olha lá. Corre, por favor, e pega a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te falar de algum sermão que Jesus fez, qual sermão vem à sua mente? Por quê? Coletivamente foi o único sermão que ele fez. Que tem registro, sim. Coletivamente foi o único sermão que ele fez. E qual foi o centro deste sermão? Qual foi o centro desse sermão aí? O Senhor Deus fala conosco nesse sermão como se nós fôssemos parceiros dele. Ele comenta conosco como se nós já estivéssemos fazendo as coisas que ele diz. Dá uma olhadinha em Mateus 6, verso 2. Vai lá. Portanto, o que diz verso 2? Mateus 6, verso 2? Ele esperava que a gente estivesse fazendo o quê? Dando esmolas. Que engraçado, né? O verso 3. Mas quando tu deres esmolas, ele já espera que você faça. Verso 5. Vai lá. Então, ele já espera que você ore, sim ou não? Sim, ele espera que você ore. Ele não tem a menor ideia de que um crente não ora. Ele não acha que um crente ora só para comer. Ele não acha que um crente ora ao levantar da cama e falar, Senhor, abençoa meu dia. Ou então, Senhor, de vez em quando, Senhor, nos ajude. Obrigado, Senhor. Como se Deus precisasse de um elogio quando você vai dormir. Como se eles estivessem necessitando ser acarinhado um pouquinho. Senhor, boa noite, querido. Vai descansar. Não. E quando orardes, verso 6. Mas tu, quando orares, vocês perceberam isso? 6. Que coisa linda. Verso 7. E orando, não usei de vanzé. Você entende que parece imperativo, sim ou não?
Ele não está perguntando ou conjecturando. Ele está dando uma ordem. Não é se, é quando você for orar, você tem que agir assim. A Bíblia não tem assunto para quem não tem vida de oração. Jesus também não tinha. Eu vou repetir a frase que eu estou usando. A Bíblia não tem assunto para quem não tem vida de oração. Não vai funcionar se não orar. Eu tenho que ser honesta com vocês. Eu não posso começar essa nova fase do nosso ministério brincando com você. É uma nova fase, é a final. Do que eu estou falando? Eu estou falando disso mesmo que você está ouvindo. Eu sei o que eu estou dizendo. Se nós não buscarmos ao Senhor, nós vamos ficar aqui. Nós vamos atrapalhar a igreja adventista. Nós vamos estraçalhar nossos irmãos. Nós vamos estragar nossas famílias. Homens estraçalharão suas esposas. Esposas acabarão com a família. Filhos acabarão com a família. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. É isso aí. Pais, lutem, ensinem seus filhos a orar. Voltem para casa e façam com que eles orem. Vocês ouviram isso aqui? Clamem, ajoelhem-se com eles, faça eles orarem, faça eles buscarem a Deus. Faça eles buscarem a Deus. E eles farão por imitação. Um filho vê e fala, eu quero ser assim. E ele fará. Ouça o que eu estou lhe dizendo em nome de Jesus. A Bíblia não tem assunto para quem não tem vida de oração. A Bíblia já presume que você é cristão. Então que você ora. Inicie ou reinicie sua caminhada orando. E tem que partir daqui, dessa vigília. Essa vigília tem que sair daqui com fruto digno de arrependimento. Agora eu vou te dizer uma coisa, lembre-se, a morte de Jesus não substitui a oração. A morte de Jesus não substitui santificação. Portanto, ore. A única maneira de uma pessoa ter uma vida de oração é orando. Pode dizer a coisa mais estúpida do mundo, mas é verdade isso. Quer aprender a orar? É simples, ore. Vai ajoelhar e orar. Não existe um método especial. A necessidade faz isso com a gente. Posso dizer uma coisa para você? Sabe qual é o maior desejo do diabo? Destruir sua vida de oração. Porque, presta atenção agora. Ninguém dorme nessa palavra aqui, Se o diabo destruir sua vida de oração, então ele não precisa fazer mais nada. Porque aí você faz o resto. Para se destruir. Pode acreditar, nós vamos falar palavras que não prestam, nós vamos comer o que não presta, se nós não orarmos, viu? Se a gente não buscar a Deus, nós vamos cair em pecados odientos e horríveis, dos quais nós vamos ter vergonha de nós mesmos. Nós vamos passar para um lado que a gente nunca pensou em passar. Se o diabo destruir sua vida de oração, então ele não precisa fazer mais nada, o resto é com você. Satanás não teme nada, mas ele treme quando você ora. Porque ele sabe que você está sendo ouvido. Quando ele vê alguém ajoelhado num quarto, ele fala, eu preciso fazer alguma coisa. Agora, se você permanecer com Deus, ele vai ter que fugir de você. Esta é a grande chance que nós estamos tendo. Pode passar, filho. A grande chance que nós temos. Olha isso aqui, Hoje nós vamos orar por estas coisas aqui, Leia isso daqui. Os filhos. Que mais? Temos que ser exemplo para os nossos filhos. Lembra dos pecados geracionais? Estão lembrados disso? Avante. Desonestidade. Mentira. Usura. Pensar mal dos outros. Não ter sabedoria, discernimento para saber como agir. Nós temos que pedir isso a Deus. Algumas pessoas dizem assim, não, mas eu sou assim. E se quiser me aceitar, é assim. Ninguém precisa e nem tem nenhuma obrigação de te aceitar assim. Você vai ficar sozinho. Vai ficar ilhado na vida. Nós estamos vivendo num tempo, nós temos aqui uma psicóloga muito boa, uma cabeça excelente. Ô Manu, você já percebeu que nós estamos vivendo numa época em que as pessoas já não são mais tão burrinhas? Passou aquela época em que a gente falava qualquer coisa e passava. Hoje, se nós não falarmos alguma coisa muito consistente, eles hoje, olha que interessante, eles têm o Google, eles descobriram que tem anjos, eles têm um monte de coisa à sua disposição, eles correm atrás, eles falam, você não está certo, acabou. Eles podem até não ter saída, mas eles sabem. Então, em nome de Jesus, é hora de você ser um pouco mais profundo. É hora da vida tomar um outro rumo. Você, como cristão, tem que dar outra cor no mundo.
Os teus vizinhos têm que perceber. Os teus filhos têm que notar. E isso você só vai conseguir orando, orando. Deus vai abrir um leque de oportunidades na sua vida. Peça discernimento ao Senhor. Peça a Deus poder, peça a Deus, olha lá. Não ter sabedoria, discernimento para entender quando é Deus agindo. Não reconhecer a bênção que já tem. Sabe por que algumas pessoas deixam sua família? Sabe por que algumas pessoas permanecem num vale de sofrimento e aflição? Porque não dão valor ao que têm. Nem percebem. Não notam as bênçãos que possuem. Então nós pensamos em fazer diferente hoje à tarde. Vamos orar. Só que eu queria pedir uma coisa. Homens, vocês aceitariam ir lá fora conversar com Leandro Dalla, só os homens, e orarem pelos pecados e enfrentamentos e dificuldades dos homens? Aceitariam? Poxa, que rapidez que eles fizeram. Olha, vê como sempre Deus está certo, né? Sempre Deus está certo. O Senhor coloca as coisas no coração da gente para isso. Então vão. Eu queria que vocês saíssem e fossem clamar a Deus como homens lá fora, junto com Leandro. Saiam para falar com Leandro, para estar ali, para falar com Deus, viu, Leandro? E pela graça e poder do Senhor, pode sair, eu vou ficar aqui com as mulheres. Mulheres, fiquem aqui comigo. E eu quero pedir uma coisa agora, em nome de Jesus. Mulheres, cheguem bem para frente, porque eu vou precisar parar de usar o microfone um pouquinho. Cheguem aqui, mulheres, para mais frente possível que vocês puderem. Aqui. E eu vou precisar sacrificar algum filho agora de tarde. Um filho vai ser sacrificado agora à tarde. Disse ali, o Thanatos olhou para mim e fez assim. Para mim. Mas alguém vai precisar. Meu bem, se eu ficar paradinha aqui nesse lugar, parada, sem mexer para a direita ou para a esquerda, e I promise, ó. Precisa os rapazes ficarem aqui? Não precisa. Então, rapazes, eu vou fazer o seguinte. Presta atenção. Henrique, você vai lá para fora, que você é homem. Vai lá, estar lá com Leandro Dalla e os homens, tá bom? E eu vou pedir uma coisa. Oi, meu querido. Joana pode ficar. Cadê a Joana? Ô, Joana. E quem que vai ficar aqui no lugar do Thanatos? Olha aqui a mãe, ó. A Joana fica aqui, tá bom. Thanatos, lá no lugar dos homens, rapaz. Vai lá. Muito bem. Muito bem. E eu vou precisar sacrificar uma filha hoje. Olha o que eu vou precisar fazer. Eu preciso que... Deixa eu ver qual que é a mais bonita. É a mais bonita que eu vou pedir. Né? A mais... Levantou umas 4, 5 mãos. Olha só. Manuzinha, você faria um favor para... Professora Maísa, sua avó? Sim ou não? Vai lá e eu preciso que você leve as crianças menores com você. E leve ali para orar, ali embaixo. Sheila, você acredita? É uma boa moça para levar as crianças para orar, porque eu vou precisar conversar de forma mais pessoal aqui algumas coisas. Papai e mamãe que não quiserem que os filhos ouçam, é hora de Manu fazer esse favor para nós. Manuzinha, depois eu te conto o que a gente fala aqui, tá bom? Tá? Vamos lá, vamos passear um pouquinho na floresta, né? Vamos lá. Olha que legal, vamos fazer uma coisa muito legal lá fora. Ô, Pri, seu filho parece um hominho, né? Não é? Muito bem, muito bem. E você que está em casa? Nós vamos agora entrar em contato com o Senhor de uma forma especial. E eu queria muito que, em nome de Jesus, esse fosse um momento muito especial da sua vida. Queridas mulheres, eu tenho certeza de que agora, neste momento, o Senhor Deus vai falar com a gente. Amém. E eu queria que você tivesse liberdade para abrir o seu coração naquilo que o Senhor Deus te colocar para abrir. Mas antes nós vamos orar. Por que eu vou orar aqui? Queridas, eu tenho tido uma impressão que teremos poucas mulheres no céu. Com todo o respeito do mundo, eu tenho que dizer isso para vocês. Eu estou muito impressionada, irmãos, com o nível de baixeza que eu tenho visto.
que eu tenho presenciado. E a gente sabe, ao analisar um caso, que poderia ter sido diferente se uma mulher tivesse recebido de Deus orientação para valorizar-se, para dar a si, ou permitir que continue no lugar que deveria estar. E Satanás continua usando vidas de mulheres, porque ele sabe o poder que uma mulher tem. Mas eu queria que Deus falasse com você primeiro. A maior parte de nós nem percebe o azedume que vive, a falta de compromisso com Deus, o quase nada de poder que possui. Nós usamos o poder do grito, da cara feia, do emburramento, para conseguir algumas coisas. Usamos um outro poder terrível, que é o poder da sensualidade, para conseguir coisas que são muito passageiras. E eu não queria que você chegasse nesse ponto. Nós precisamos mudar essa geração. Alguém fará isso. E eu queria que, pela graça e poder de Deus, você conseguisse fazer isso na sua casa. A gente não consegue mudar o mundo todo, você já sabe. Uma multidão de mulheres vão se perder, uma multidão de gente vai se perder. Mas você pode mudar a sua casa. Você pode mudar suas filhas, pode mudar seus filhos. E a sua casa pode receber poder. E é por isso que eu quero ajoelhar com você aqui agora, para começar esse momento. Será só meia hora, meninas. Nós teremos pouco tempo juntas, depois os homens terão que voltar, né? E ao voltarem aqui, que Deus ajude que eles conversem. Meninas, vocês não sabem como é importante um homem falar para outro homem que tem um nível espiritual desse jeito que estamos tendo aqui. E conversarem entre si. É tão importante isso, gente. Isso é imprescindível. E ora, nós vamos orar aqui para eles terem coragem de falar lá fora. Nós vamos pedir a Deus. Porque o mundo de hoje, infelizmente nós mulheres contribuímos para isso, é um poço de tentação do inferno para os nossos maridos. Para os homens, para os nossos filhos. Eu tenho muita pena dessa geração. E vivo pedindo a Deus, Senhor, me use de alguma forma, para que eu consiga fazer algum trabalho, conseguir chegar lá. Então eu queria que pelo menos você que sai daqui, saísse com o espírito certo. E só Deus pode fazer isso. Você quer ajoelhar diante de Deus? 5 minutos você sozinha com o Senhor, porque eu tenho certeza absoluta que o Deus eterno vai falar com você sobre o que é que você precisa falar aqui. Eu tenho certeza absoluta, como eu sei que Jesus vai voltar. Então caia de joelhos e fala com Ele, Senhor, qual é a coisa que eu preciso largar nesse banco hoje? Qual é a transformação que o Senhor precisa fazer em mim? Você não pode ser uma mulher sem poder. Não pode. Vamos orar, depois eu vou orar. Tá? Vamos lá. Você que está em casa, caia de joelhos agora e ore. Clame a Deus pelos pedidos que você mesmo fez aqui no canal. Clame ao Senhor.
Querido Pai Celestial, Senhor Deus do Universo, dentro do Teu plano, Senhor, estava que nós devêssemos nascer mulheres. O Senhor planejou o nosso nascimento. Como diz lá em Salmos, Pai Santo, Salmo 139, afirma que todos os nossos dias já estavam escritos no Teu livro. O Senhor já tem uma história de vitória para nós, Senhor. Mas a gente muda tudo, a gente estraga as coisas. Só que nós queremos deixar de estragar as coisas, Pai. Queremos começar a melhorar e acertar a vida. Então queremos te pedir em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nessa tarde. Nesses minutinhos que temos juntas, Pai, que seja Teu Espírito que use minha boca. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, Senhor. Eu te peço que o Senhor passe por cima de mim, Senhor. E use a mim como instrumento para falar com essas mulheres, Senhor. Que o Teu poder na nossa vida consiga arrancar de nós as misérias do que somos. E possa nos levar, Pai de amor, cara a cara conosco, com o que realmente temos tido como resultado de vida. E que saiamos daqui, Senhor, com um resultado tão positivo, que as pessoas com quem convivemos e andamos e estamos com elas possam perceber. Em Tuas mãos eu coloco, Pai de amor, essa conversa agora, que é uma oração, Pai de amor, oração sentadas. Nós vamos continuar orando enquanto estivermos sentadas. Nós vamos continuar em oração enquanto estivermos falando desse assunto. Nos ajoelharemos várias vezes antes dos homens voltarem. Eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor se levante ali na reunião dos homens e converse com eles. Toca naqueles homens, Senhor, fala com eles. Senhor, que aqui seja a chance dos casamentos, a chance das vidas, a chance da paternidade, a chance, Senhor Deus, de restauração a partir de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmã. Deixa eu trabalhar logo o assunto. Joana, você não tem como ir ali naquela outra câmera para ver se era aqui que eu estava? É aí mesmo, né? Você também está olhando, né? Obrigada, mana. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa para você aqui agora. Eu quero que você seja muito prática e técnica comigo, tá bom? Você precisa pegar tudo agora, sem medo e sem vergonha, nós estamos sozinhas, e tentar conversar rápido sobre esse assunto aqui. Quais você acha que são os maiores males, desafios e pecados femininos? Bora. Cobiçar o quê? Um homem de outra mulher. Excelente resposta. O que mais? Vaidade. Vocês acham que vaidade é errado? Ótimo. Então eu quero que, na área da vaidade nós vamos estudar e vamos entender aqui o que é certo, o que é errado. Se é correto andar toda mulambenta, feia, sem graça, azedume, etc. Nós temos aqui uma pessoa com quem eu tenho aprendido muito. A Ju, do Dala, a Ju Dala é uma pessoa especialista nessa área e pode nos ajudar. E eu quero comentar uma coisa com vocês. Não é errado se cuidar. Aliás, é pecado ficar feia. Toda destruída, toda acabada, toda jogada. Gente, vamos tirar alguns conceitos. Lembra que eu te falei das ideologias, dos conceitos de uma sociedade falida, que a gente tem engolido, comido e vivido e agido achando que estava certo. E o diabo adora que a gente faça aquilo que Leandro Dalla falou hoje de manhã aqui. O que ele falou? Lembra? Na hora que ele falou, que eu falei, gente, é isso mesmo. Que ele falou, eu vou andar agora na pior igrejinha que for também, nas grandonas que me chamaram. Depois, no final do ano, olhou lá e falou, nossa, só um cara muito legal teria ido em todas essas igrejas aqui. Vocês entenderam isso? A gente passa de um lado para o outro, a gente vai do 8 ao 80 muito rápido. A gente pensa que modéstia é andar muito feia. E não é, tá bom? Então, vamos lá. Cobiçar o marido do outro. O pecado da vaidade, né? O lado ruim da vaidade, é isso que estamos falando. Sensualidade. Peraí, vamos pensar sobre sensualidade também. Olhe bem, sensualidade para os outros é errado. Sensualidade para o seu marido é errado? Não. Pare para pensar sobre isso. E também há uma linhazinha aí de giz, que você não pode absorver uns negócios mundanos achando que está fazendo certo.
dentro dessa sensualidade que a gente tem que ter com o esposo, a gente não pode passar de um riscozinho de giz, que a gente tem que pensar, passou para o outro lado, você está se prostituindo, você não está vivendo uma sensualidade dentro do casamento. E vocês sabem como é que a gente faz isso, não sabe? É um olhar, é um jeito, é uma maneira de ser. Infelizmente, mulheres fazem isso com outros homens, não com seu marido. As vestes, né? Se tornam mulher sensual. Familiaridades indevidas. Ô, Ju, a maior parte das mulheres nem percebem que falam coisas, que agem de certa maneira, que está ensinando os homens a agirem, ou tratarem ela como se ela fosse uma pessoa, aliás, se torna um objeto de defeito, de problema para um homem. A atitude, a familiaridade, que jeito que você fala com um homem que não é seu marido. Que jeito que você fala com um homem que não é o seu esposo. É um negócio do outro mundo. É muito sério isso. Qual é outro pecado feminino? Bora. Desculpa, não ouvi. Mulher fala muito, maledicência, sim ou não? Vocês já perceberam que nós estamos numa época de caça às bruxas? Como assim? Por isso que eu falei que eu tenho que falar rápido, que eu tenho medo deles voltarem. Ouça aqui, presta atenção. Meninas, a gente acha o seguinte, a gente acha assim, que se você conseguir descobrir um erro em uma outra pessoa, você se apresenta como superior àquele erro que você está falando. Então, a gente fala do que o outro está fazendo. Olha o que fulano está fazendo, olha que aquela menina, aquela mulher, aquele homem, aquela criança, aquela pessoa, aquela família está fazendo. Ao comentar isso, você está dizendo que você é superior, melhor que aquilo. Estamos numa época de caça às bruxas. Se eu conseguir enxergar o defeito nos outros, eu tiro a atenção de mim, do meu pecado. E eu consigo fazer com que o outro seja o alvo. Eu não. É muito feio isso. Está assim, de gente. Por isso que quando entra no teu celular uma informação sobre fulano e tal, qual é a primeira situação que você tem coragem de fazer? Espalhar. Falar para os outros, não faça isso. Nós somos conhecidas como fofoqueiras. Língua solta. Falamos demais. Qual outro pecado feminino? Querer tomar o lugar do homem. Irmã, eu estudei numa faculdade, que é uma faculdade de princípio cristão, tá certo? Mas alguns conceitos, eu tomei um susto de ver eles falarem lá, e eu não via sendo repetidos aqui. Sabe quais conceitos, Pri? Eu me lembro de um professor chegar para nós e falar bem assim, ouçam aqui o que eu vou dizer a vocês. Não permitam que uma mulher tome a posição, isso explicando, tentando ajudar aos alunos, né, que um dia seriam profissionais, para que conseguissem tratar de maneira correta as doenças emocionais do mundo. Então, para nós que iríamos tratar das doenças emocionais do mundo, eles disseram, não permita que uma mulher viva como um homem, e não permita que um homem viva como mulher. Você quer ver o desequilíbrio acontecer? É quando isso acontece. Um tremendo de um desequilíbrio. Uma mulher não é adaptada para certas coisas. E ela se avilta, ela se embrutece quando ela toma o lugar de um homem. E um homem, sabe o quê? Odeia ficar perto de uma mulher assim. Ele detesta ficar perto de uma mulher assim. Qual outro pecado feminino? Inveja. Que tipo de inveja? Eu quero que vocês sejam claros comigo. Da outra mulher, inveja da outra casa, inveja do que o outro tem, inveja. Um dos pecados capitais. Uma mulher se veste para outra, para parecer mais bonita para outra. Irmã, do fundo do coração, não me visto para elas não, viu? Mas eu sei que isso acontece. Sim, eu sei, o pessoal fala isso mesmo, você tem razão. Fran, o que você ia dizer? Ser iludida de que tem domínio sobre sua própria situação e avante demais e achar que pode segurar aqui e acolá. Em que sentido? Explica para mim. Tenta pensar.
Uma mulher que mantém um relacionamento. Deixa eu tentar falar aqui para você o que eu tenho visto sobre esse assunto que você fala, e você me diz se é isso que te veio ao coração. Uma mulher, ela mantém uma vida aqui dentro, que não é a vida daqui de fora, mas aqui dentro, no âmbito das emoções, dos sonhos, é onde ela vai e se refugia. E ela se refugia dentro desse sonho, com um futuro homem, com uma outra casa, com um ex-namorado, com não sei quem que ela poderia ter ido melhor, que ela poderia ter vivido de outra maneira. Ela tem aqui dentro, dentro da área das ilusões, uma outra vida. E ela acha que ela consegue permanecer até o final, liderando essa emoção sem cair. Você sabia que não consegue? Um dia, mais cedo ou mais tarde, ela cai. Ela vive lá no mundo dos sonhos, das ilusões. Ela seria mais feliz se estivesse com o ex-namorado. Seria mais feliz se estivesse com o marido de não sei quem. Seria mais feliz se estivesse com aquela pessoa que é tão maravilhosa. Um dia ela vai cair. Ela pensa que ela está no domínio da coisa, mas não está. É disso que você está falando? Não, seria assim. Você está falando sobre sexualidade. Sim. Aí, tipo assim, quando acontece alguma coisa, tipo, de olhar, né, a senhora comentou alguma coisa assim, aí você acha que você tem o domínio de controlar os seus sentimentos sobre aquilo. De ficar tentando ou flertando sexualmente com alguém, flertando. E aí acha que tem domínio sobre aquilo. Um dia vai cair, Fran. Pode acreditar. Um dia vai cair, pode ter certeza. Segunda pergunta. Você tem preguiça? Você é uma mulher preguiçosa? Não responda para mim, fica aí dentro do seu coração. Preguiça espiritual. Você tem preguiça espiritual? Você fica boicotando sua vida espiritual? Vai fazer sempre amanhã, semana que vem. Você vai buscar Deus de verdade só dia tal. Você precisa de esforço dos outros para você chegar naquele patamar. Preguiça isso, preguiça espiritual. Preguiça física. Você tem preguiça física? Suas coisas são todas bagunçadas. Teu marido sofre e teus filhos sofrem com a bagunça que você deixa na casa, nas coisas que estão sob seu comando. Preguiça física. Preguiça emocional. Vou lhe dizer uma coisa, sim. Preguiça emocional é um negócio terrível. Aliás, ela deveria ser a segunda, né? Na nossa lista de preguiça. Primeira, preguiça espiritual. Segundo, preguiça emocional. E a última, preguiça física. Porque a preguiça física pode estar sendo derivada das duas. Tanto da preguiça espiritual quanto preguiça emocional. Por exemplo, eu tenho esse problema. Eu tenho tal dificuldade com meu filho, com meu marido. Eu tenho dificuldade com tal coisa, com minha mãe que fez tal coisa. Eu fui criada assim, então não vou mudar. Preguiça de mudar. Preguiça de lutar para mudar. O esforço para fazer mudanças. Preguiça emocional. Sheilinha, por favor, meu amor. Também tem. Existe aí, né? Essa briga, né, mana? É uma briga terrível, Sheilinha, de emoções nessa área, sabe? Que não deveria, o que a Sheila está falando, que eu sei que você que está em casa deve estar comentando, ela disse que também tem esse outro lado, ó. Olha o outro lado. Não é uma mulher só preguiçosa que gosta de deixar as coisas tudo bagunçado e jogada, que é um martírio. É um verdadeiro... É uma calamidade viver com alguém assim. Mas existe o outro lado também, de uma pessoa que não se sente bem em casa, de tanto que a outra é detalhista, tudo muito ajustado, arrumado e exagera. Você está entendendo? Existe isso ou não? São os desequilíbrios da vida. Gente desequilibrada. A maior parte de nós somos desequilibradas. Em alguma área sempre somos. E a terceira coisa. Casamentos hoje estão sendo destruídos por quê? Pornografia.
Eu quero dizer para vocês, eu não sei se o Senhor Deus me deu esse trabalho a fazer, eu não tenho conversado muito com outras profissionais, mas uns 70% dos casamentos com quem eu converso, o problema é pornografia. Ou dela, ou dele. Pornografia. Essa vida que nós estamos vivendo tem levado o pessoal a viver, a agir como se não fosse errado algo que Deus condena. Do que eu estou falando? Um comportamento que leva você a ter desejo de pornografia. Você não começa a se tornar pornográfica ou pornográfico, um homem não se torna pornográfico da noite para o dia. E é um terror casar-se com alguém que é viciado em pornografia. Por quê? Porque ele vai ter intimidade com você pensando no corpo que ele viu. E a intimidade que tiver com você vai ser um horror para ele. Se ele for um cristão, pior ainda. Irmãs, vocês não sabem que miséria. Por que eu chamei Leandro Dalla aqui? Eu queria muito que ele falasse isso com os alunos. Queria muito que ele trabalhasse isso, que ele cuidasse isso, porque esse é um veneno que tem entrado, um câncer no mundo cristão. Por quê? Porque um homem que é cristão, ele se sente culpado, extremamente culpado, por aquilo que ele sente, daquilo que ele viu há 15, 20 anos atrás e que manteve vendo aquilo. E quando ele vai ter intimidade com a mulher, ele lembra daquela cena. Então a intimidade se torna chata, desagradável. Vai fazer ele lembrar da miséria que ele não quer lembrar. Entendeu o que eu estou lhe dizendo? É uma prisão. Além do que, é injusto demais. A pornografia ela é extremamente injusta, porque num casal normal não se consegue aquilo que uma tela, que um filme inventou. Nem aquele tipo de beleza, nem aquele tipo de performance, nem aquele tipo de... A impressão que a pornografia fornece de resultado do intercurso sexual lá da pornografia, não acontece na vida pessoal de um casal com normalidade. Então, a pessoa está sempre buscando aquele nível, não encontra e acha que é ruim o casamento. Então, volta para a pornografia. Porque na pornografia se consegue. Olha que coisa séria. Uma mão, porque a pornografia ela é a irmã gêmea da masturbação, né? Sim ou não? A pornografia é a irmã gêmea da masturbação. Um homem que se envolve com pornografia, ele se masturba. Não tenha dúvida. Não existe como separar uma coisa da outra. E se um homem se masturba, ele não vai ter envolvimento emocional com você normal. Não terá. De jeito nenhum. Por quê? Porque não existe como algo do seu corpo, músculo do teu corpo, músculo da tua vagina, não é forte igual o músculo de uma mão. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? É injusto demais. Injusto demais. E você vai sempre estar alguns quilômetros atrás do que esse marido já está. É um inferno. Uma das razões pelas quais Deus falou, não se case com alguém que não é da sua fé. Aí você fala, mas até os da fé estão vivendo isso. Então está na hora de nós cairmos de joelhos e pedir a Deus que Deus nos ajude. Nós vamos precisar salvar pessoas dessa situação. Um homem se torna, eu garanto para vocês, extremamente agradecido à mulher que o ajudar a sair disso. Você não tem essa obrigação, mas você pode fazer isso. Sabia disso? É uma prisão a pornografia. Uma terrível de uma prisão. Pornografia. Mulheres ou homens irresponsáveis. Existe isso? Sim ou não? Que entraram num casamento sem nem entender o que é um casamento. Eles estão prontos fisicamente, que aos 18 anos todo mundo está pronto fisicamente. Todos os órgãos funcionam. Então, se você tem todos os órgãos funcionando, então você está pronto para viver um casamento. Não está, não. Porque a mente não está pronta ainda. A mente só está pronta aos 25. E aí a gente casa, se envolve emocionalmente, se envolve sexualmente com alguém. E a responsabilidade? Fisicamente você consegue, mas a responsabilidade não tem. A cabeça não acompanha. Entendeu isso?
Aí você vive no mundo, nefelibatando, no mundo das ilusões, vive pensando em outra coisa, em outra pessoa, não vai se dedicar a um casamento, porque não tem maturidade para isso. Mulheres irresponsáveis, homens irresponsáveis, que entram num casamento sem condição. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Mulheres que entraram muito cedo em casamento. Abre o ouvido bem grandão agora, para você entender o que eu vou falar. Todo mundo abriu bem o ouvido? Mulheres que entraram muito cedo no casamento e tiveram problemas muito cedo. Tem como entrar num casamento e não ter problema? Não tem, né? Todo casamento tem problema, sim ou não? Tem, agora olhe. E não tiveram ajuda para resolver esses problemas. A maior parte de nós, nesta geração, não tem ajuda mais. Antigamente se tinha mais ajuda, hoje em dia não tem. Os conceitos mudaram. Por isso que eu falei tanto das ideologias hoje. As ideologias do mundo entraram aqui dentro, modificaram nossa cabeça e nos tornaram perdedoras. Se a gente tivesse seguido o que Deus falou sempre, tivesse vivido aquilo que Deus tinha falado no passado, nós estaríamos muito melhores. As ideologias modernas são um poço, uma baita de uma armadilha na nossa frente. Então, a gente começa a acreditar em coisa que Deus não disse. Deus não falou. Deus não pensa assim. Não é da vontade de Deus. Então, veja, uma menina casa, e casa muito jovem. E entra num casamento e começa a ter os primeiros problemas. Ela se desilude. E esta desilusão acaba seguindo ela para o resto da vida. Quantas mulheres encontrei com 60, 65 anos, que reportam as situações do passado, lá do início do casamento, que nunca conseguiram perdoar. Nunca. Elas dizem, foi muito duro tal coisa que eu vivi. Foi muito triste aquilo que eu passei. E eu guardei isso na alma. E elas não conseguem. Por quê? Não tinha condição de ter casado. Nem ela, nem ele. Eles não estavam prontos para aquilo. E se feriram de tal maneira e também não receberam ajuda para sair dessa dor. Entenderam isso? Será que você passa por isso? Será que você tem algum comportamento que não é adequado, que não deveria ter tido nunca na vida? Por exemplo, eu vou ser mais clara. Vocês sabiam que nunca deveria ter caído uma folha nesse planeta? Isso é consequência do pecado, sim ou não? Nunca deveria ter tido um micróbio. Olha para onde que eu vou levar essa conversa. Nunca deveria ter tido uma gripe. Tudo isso está fora do contexto de Deus. Nunca deveria ter tido cabelo branco. Nunca deveríamos ter tido celulite. Nunca deveria ter tido. Nunca deveria ter tido doença nenhuma. Nunca deveria ter tido qualquer comprometimento emocional, seja ele qual for. Nunca deveria ter tido qualquer transtorno emocional, nunca. Ninguém deveria ter tido. Nunca deveria ter tido uma só briga, uma mentirinha. Nunca, nenhuma. Mas hoje a gente tem que conviver com tudo isso, sim ou não? Nunca deveria ter tido assassinato, nunca deveria ter tido estupro, nunca deveria ter acontecido de um só roubo, nada. Mas a gente convive com tudo isso? Sim ou não? Tem coisas que a gente faz que não é do reino de Deus e que a gente aprendeu a viver estas coisas. A gente tem comportamento errado dentro da vida da gente que nunca deveríamos ter feito. Por exemplo, vou falar uma coisa bem simples, para você entender que às vezes a gente deixa e passa batido. É certo jogar comida fora? Não. Eu falei isso dentro do grupo. É certo? Não. Por que a gente faz isso? Diz para mim, por que a gente faz isso? Quantas vezes da geladeira vai um montão de comida embora? A gente não faz, vai e joga fora, no cesto de lixo. Vai lá no mercado e compra outra. Meninas, eu fico tão feliz de poder falar com vocês, porque vocês são humanas e normais que nem eu. Tem lutas igual eu, mas por que a gente faz isso? Responda, por que a gente faz? Desorganização. E são coisas que a gente pensa que passa. É certo chegar atrasado? Por que a gente faz? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui dentro desse local, é certo falar alto uma com a outra? Certo seria a gente cochichar, se fosse muito preciso, extremamente necessário a uma igreja. Não deveria falar nunca, querido. Mas tem gente que faz isso, sim ou não? E por que faz? Inconvenientes sociais. Inconveniência social.
Inconveniência social. Nós somos assim. Nós temos atitudes erradas dentro do casamento. Atitudes erradas com os filhos. Atitudes erradas sexualmente com o marido. Nós temos atitude errada no conserto da nossa casa. Nós temos um montão de coisinha que não deveria estar na vida e a gente faz. Por quê? Porque todo mundo faz. E se eu disser para você que isso tem que ir embora da nossa vida? Você quer se tornar uma bênção? Você quer deixar de se tornar? Você quer deixar de ser inconveniente? Me perdoa, eu não estou te xingando. Eu amo você do fundo do meu coração. Mas eu preciso te falar isso. Existem coisas que a gente faz que não devia fazer. Como filhas de Deus nos últimos dias, mulher, você deveria pedir a Deus essa perfeição na altura do que nós vivemos. É possível. Sim ou não? Senhor, me ajude a ter 60 anos do jeito certo. Me ajude a ser uma mulher casada do jeito certo. Me ajude, Senhor, a criar filhos do jeito certo. Me ajude, Senhor, a ter um comportamento na frente de outros homens do jeito certo. Me ajude, Senhor, a não ter essa briga sobre o que vestir, Senhor. O Senhor já disse o que é para fazer. Me ajude, Senhor. Quando Deus fala uma coisa, peça a Deus conversão. Ele falou, não precisa brigar mais com Ele. Não fica dizendo, isso aí é relativo, não tem nada de relativo, está escrito, acabou. Vai naquilo. Esses dias alguém falou para mim, irmã Maíra, você é muito radical. Eu falei, eu sou mesmo. Falou, você, tá chegando, espera eles mais 5 minutos. Deixa eu falar aqui, 10. Olha para cá, mulher fala mais que homem? Meninas, é possível fazer essas mudanças, sim ou não? Ninguém precisa sofrer nosso pecado. Nós não podemos ser uma miséria para que alguém viva conosco. Ninguém precisa sofrer para viver do nosso lado. Você tem que chegar para Deus e falar, Senhor, me mostra cara a cara a minha miséria. Me fala, Senhor, aonde que eu tenho que melhorar. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor Deus já falou um monte de coisa para você nessa reunião aqui. Por isso que eu disse que era uma oração sentada. Nós precisamos fazer isso, meninas. Conscientizar nosso coração de um comportamento, de uma atitude. Vocês querem? Sim ou não? Sim. Então nós vamos ajoelhar agora e você vai ser honesta com Deus. Presta atenção. Quais são os maiores defeitos das mulheres? Quais são os maiores desafios? Quais os maiores pecados femininos? Sim. Sim. Problemas financeiros. Sim. Ótimo. Sabe quem está falando? É uma psicóloga. Isso é importante a gente ouvir. Tá? E é muito bom ter gente no nosso meio que a gente sabe que é usado por Deus e que pode ser trabalhado lá. O neurônio dela foi trabalhado nesse sentido. Olha aqui o que eu vou falar para você. Abre bem seu ouvido. Em nome de Jesus. Problema financeiro é uma demonstração de como está a sua autoestima. Problema financeiro e autoestima está ali, grudado um no outro. Gente com problema de autoestima, e você não deveria ter isso. Irmã querida, em nome de Jesus, você não deveria ter isso. Se nós fôssemos levados a pensar do jeito certo, nossa vida ia mudar, você ia aceitar como você é. Que valor você tem em nome de Jesus, que prêmio você é em nome de Jesus. E as mulheres, elas têm problemas financeiros? Têm. Terríveis problemas financeiros. E por que têm? Porque não foram ensinadas a viver dentro de um certo patamar e nem aprender a viver daqui para aqui. Elas já querem ir para aqui. Entendeu? A gente tem que aprender a andar ali, passo a passo, para chegar em certo ponto. E, infelizmente, a televisão, aquilo que a gente aprende hoje, é um ensinamento de cobiça. É um doutrinamento de cobiça. Por isso que apresenta o carro, a roupa, aquela coisa lá, para você querer também. Ensina a transgressão do 9º mandamento com uma rapidez muito grande. Sim. O uso do tempo, das coisas de Deus, fica muito tempo nas redes sociais, aí isso aí provoca preguiça. Preguiça, irmã querida. Porque a gente ocupa a hora que poderia estar fazendo outras coisas com a rede social. Boicote.
negligenciando o tempo de Deus, negligenciando a família. Querem fazer essa mudança, sim ou não? Querem pedir isso a Deus? Querem falar para Deus: Senhor, faz essa mudança em mim, me transforme num poder diante do céu. Irmãs, um mundo de mulheres não vai para o céu. É impossível. Impossível, sabe por quê? Como é que Deus vai ter gente nesse nível lá? Não vai. Se nós não sofrermos uma mudança muito grande, a gente não vai. E para ser bem honesta com vocês, eu sei que os rapazes vão ver isso depois, porque está sendo ao vivo, né? Mas eu não queria que fosse aqui, porque é constrangedor. Ouça o que eu vou falar para vocês. As mulheres são mais perversas do que os homens. Muito mais. Mulher é perversa, mulher sabe ser ruim. Mulher judia de filhos, judia de marido. Quando ela quer alguma coisa, ela faz qualquer coisa para ela conseguir aquilo. Ela passa por cima de qualquer situação. Oi, amor? Vitimização. Ih, minha filha. Fomos ensinadas desde criança a fazer isso. Vitimização. Vocês querem pedir a Deus que Jesus seja seu psicólogo? Quer ou não? Irmãs, nós temos que chegar num nível para exigir o nível que a gente espera deles. Nós temos que chegar lá. Temos que chegar num nível para a gente exigir deles mudança. Você quer pedir isso? Sabedoria do céu, ser uma mulher sábia. Quer pedir? Pois agora nós vamos pedir. E Deus vai falar com cada uma do jeitinho de Deus. Com cada uma o Senhor Deus falará. Deus ama tanto você, por isso que te deu vida. Você é tão importante para o Senhor. Eu não estou tentando levantar a sua autoestima. Não estou tentando, estou falando a verdade para você. Cada uma de nós aqui. Senão você não estaria viva. Você não é só uma produção de espermatozoides e óvulos que de repente apareceu. Não foi. Deus planejou seu nascimento. Com todas as características que você tem. E Ele vai lutar por você, mas você tem que lutar também. Você tem que pelo menos saber o que está errado e começar a pedir a Deus: Senhor, me ajude, faça em mim o teu trabalho. Faça, Senhor, em mim, me torne uma mulher. Porque se Ele te deu vida, é porque Ele te deu. Olha bem o que eu vou falar. Se Ele te deu vida, é porque você poderia vencer. Amém. Quer vencer? É agora. É agora. Vamos cair de joelhos? Vamos lá. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, Pai Celestial. Nós somos mulheres, Pai. Estamos aqui para te implorar em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a chegar aonde o Senhor esperava que estivéssemos nesse fim de tempos. Que nossas emoções, comportamento, atitudes, sejam aquelas que agradem ao céu, Senhor. Queremos ser encontradas entre aquelas que vencerão os últimos dias. E nós hoje, Pai de amor, entramos num momento de reflexão em oração aqui contigo. Para conversar contigo neste nível, Senhor. Temos sofrido, Pai Santo, as consequências desse século perdido. Aprendemos errado, fomos criadas de forma errada. E as poucas de nós, Pai Santo, que tivemos a chance de fazer algum progresso, Senhor, para a área espiritual, lá para onde o Senhor está, sofremos com outras situações, porque muitas vezes somos casadas com homens que nos ferem profundamente, Senhor, com um tipo de escolha terrível sexual que eles tiveram. É uma dor que só o Senhor sabe dizer, Senhor. A dor de quem se sente traída por alguém que não se consegue lutar contra, Pai, a pornografia. Eu te imploro em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a tomarmos uma posição que sejamos a santificação do lar. Que dentro da nossa casa, Satanás pare na porta e diga: não consigo entrar, pelo comportamento espiritual que o Senhor nos der, Senhor.
Pai Santo, nos ajude a tomar de volta a nossa posição, a vencer, Pai de amor, diante de Jesus, a tomar nossa posição diante da Tua glória. Encha-nos do Teu poder, Senhor. Ajuda-nos a sermos confrontadas pelo Teu Santo Espírito com esses pecados que nos acostumamos a eles. Pecado da sensualidade, pecado da cobiça, pecado de sonhar alguma coisa com um mundo imaginário e não darmos valor ao que já temos. Nos envolvermos, Pai de amor, com um comportamento, uma familiaridade indevida com pessoas, ou mesmo falando com amigas, Pai Santo, de uma maneira que não deveria. Eu lhe imploro em nome de Jesus, realiza a Tua obra em nossa vida. Tira de nós a preguiça, Senhor Deus, preguiça espiritual. Ajuda-nos a tirar tempo para buscar a Tua presença. Ajuda-nos a fazer do dia, Senhor, a parte mais importante, para que sejamos mulheres sábias, para que possamos ser um porto de refúgio para os nossos filhos, para o nosso marido, para que em nome de Jesus estejamos preparadas para um casamento. Que não tenhamos preguiça emocional, Senhor. Quantos consultórios estariam menos lotados se nós buscássemos a Ti, Senhor, como organizador e equilibrador da nossa mente. Ajuda-nos, Pai Santo, na preguiça física, que a gente não boicote a nós mesmos e a nossa casa com a nossa preguiça, usando de forma errada o tempo que o Senhor nos dá. As redes sociais, Senhor, têm sido um tremendo de uma armadilha. Rogamos a Ti, em nome de Jesus, que tenha misericórdia de nós. Pai Santo, se estamos sendo levadas pela sensualidade, queria Te pedir agora que o Senhor liberte essa pessoa, Senhor. Que tenha força aqui, que um homem tenha força, que uma mulher tenha força espiritual, para que em nome de Jesus nunca, jamais faça uso indevido daquilo que o Senhor tem dado para nós como presente. Senhor, que nossa sexualidade seja aquilo que é, Senhor, santa, uma bênção, Pai de amor, vinda do céu. Queria Te implorar, Senhor, que não venhamos dizer nunca que o amor esfriou, porque Tu és amor, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a nos conscientizar disso. Que nossa língua, Senhor, não nos condene. Que nós venhamos a modificar o jeito que falamos e pensamos a respeito das pessoas. Que quando vier a oportunidade em nossa mão de falar, dizer, comentar alguma coisa de alguém, que se não for bom, venhamos a ficar quietas, Pai de amor. E até o que for bom, pensar muito bem para falar, Senhor, para não sermos exageradas em elogios. Eu lhe imploro em nome de Jesus, que o Senhor nos equilibre. Queremos ser mulheres prontas para ir para o céu, Senhor. Ajuda-nos nisso e que aos homens entrarem aqui, sintam uma atmosfera diferente. Por isso eu te peço que o Senhor ouça a oração de tuas filhas agora, a oração particular delas. E que em nome de Jesus o Senhor expulse o demônio, Pai de amor. Expulse da nossa vida, expulse desse lugar. Dê ordens com tua própria voz para ir embora daqui, Senhor. Nós queremos estar livre de qualquer influência ruim quando eles entrarem aqui. Em nome de Jesus, ouça a oração das mulheres agora. Amado Pai Celestial, queremos implorar em nome de Jesus que nos dê uma experiência positiva, diferente nesse sábado.
Queremos sair desse sábado com a transformação que o Senhor planejou para a nossa vida, Senhor, neste final de semana aqui nesse lugar. Eu rogo a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor se levante sobre a nossa vida. Nos perdoe, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Restaura-nos pela graça e poder de Jesus. Que possamos ter um coração e um aspecto de paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu bem, coloque uma musiquinha para mim, por favor. Coloque uma musiquinha para os homens entrarem. Coloque uma musiquinha para eles entrarem. Meninas, todo mundo com uma cara ótima, tá bom? Todo mundo com um aspecto bem bom, tá certo? Pode ser? Isso. Meninas, fiquem orando, não conversem não. Meninas, como vocês acham que eles esperam encontrar isso aqui? Serenidade agora. Combinado? Serenidade. Tranquilidade, orem. Orem, eu vou ter que tocar num assunto muito interessante agora. Duas vezes aí, ó. Tem 3, nós também, né? Tem 2 lá e uma aqui, né? Vamos lá, o Leandro vai colocar e a gente vai estar cantando. Gente, tem como vencer, vai dar certo. Viu? Vai funcionar. Confie em nome de Jesus. Não espere acontecer uma miséria para precisar orar. Faça um tempo agora de oração. Tá certo? E é sobre isso que eu vou falar agora. Você precisa encontrar momentos durante o dia para orar. Aprender a orar disfarçadamente. Quando o Leandro saiu ali para fora, eu orei. Eu orei enquanto estava aqui falando com vocês. Orei quando olhei para algum rostinho. Você tem que aprender a orar mesmo falando. Você quer aprender isso? Faz isso. Você tem que orar sem cessar. Viu? Sabe, quando você ora, você dulcifica a sua vida. Você se torna doce para falar coisas difíceis. Seus filhos ouvem você e falam, puxa vida, como é bom falar com a minha mãe. Mesmo que eles fiquem bravos, depois eles voltam. Por isso que Deus diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Sabe por quê? Porque a pessoa sabe que ela está errada e vem para o que sabe que está certo. Tá? Não tenha medo de fazer o certo. Que coisa boa. Estava faltando um pedaço aqui dentro, gente. Estava ou não estava, gente? Estava. Muito bem. Onde estão os outros homens? Fugiram? Estão vindo, né? Ótimo. Coloca a musiquinha para mim, por favor, amor. Meu marido vai colocar música. Você que está em casa, tirou momentos de oração. Não existe como orar e alguma coisa não mudar. Ou muda na gente ou muda por fora. Mas muda. Oração é transformação. Ou muda em você ou muda fora. Louvado seja o nome do Senhor. Alguma coisa já é diferente. Desde ontem à noite para cá. Nós temos um pouco mais de 24 horas de oração. Sim ou não? Então, durante esse tempo, olha o que eu vou pedir para você agora. Algumas coisas o Senhor colocou no lugar. Ele conseguiu torcer em nosso coração. Tá? Por quê? Porque essa é a especialidade de Deus. Toda vez que a gente... Olha, gente, na hora que a gente começou a orar, o céu todo se movimentou. Queridos, é uma coisa muito linda isso. Como essa vigília estava marcada há um tempo, o céu estava posto só esperando. Porque estava marcada pelo próprio Deus, né? E aí, então, os anjos do céu vieram em direção à nossa casa. Aos nossos filhos, aos amigos por quem oramos. Estes quartos foram visitados, as vidas foram visitadas, pessoas foram libertadas para a glória de Deus. Ouviu isso?
libertados para a glória de Deus. Pecados foram hoje sepultados para a glória do Senhor. Está ouvindo? E vitórias foram alcançadas para o reino de Deus. Tá? E eu não estou te dando um ânimo somente. Se tivesse só fazendo isso, seria bom. Eu estou lhe falando a verdade em nome de Jesus. Tá bom? Algo mudou. Alguma coisa aconteceu. Agora imagine se você continuar orando. Que tal se nós aqui fizermos um pacto de oração? Você quer? Um pacto de oração. Nós não podemos parar mais. Lembra que eu falei hoje à tarde? Se você não tiver uma vida ininterrupta de oração, por 2, 3, 4 anos seguidos, você não vai ficar de pé. Eu sei o que eu estou falando, gente. Nós estamos desenvolvendo um grupo de pregações que o Senhor Deus tem me dado. Irmãos, eu sei que o Senhor Deus tem pouquíssimo tempo. E Ele está fazendo o que pode para arrebanhar seus filhos. E você não vai conseguir se não orar. Eu sei disso. Ouviu isso, Márcio? Franklin, ouviu? Sim ou não? Ouviu isso, Virgília? Érica, você acredita nisso que eu estou lhe dizendo? É verdade mesmo, Jéssica. Não pare, filha. Se vocês não fizerem um tempo de oração, Wellington, vocês têm que tirar tempo. Queridos homens, vocês vão precisar tirar tempo antes da sua esposa acordar para orar a Deus. Rapazes, querem que dê certo a sua vida? Querem que funcione a sua vida? Tira tempo de oração. Tira tempo com Deus, que nada substitui esse horário. Uma mulher toma um susto quando vê um homem entregue a Deus. Ela se queda, ela se entrega. Estou errada, meninas? A mesma coisa um homem quando vê uma mulher em oração. Posso dizer uma coisa a vocês? Eu ouvi uma frase uma vez que eu me assustei. Tinha lá uma controvérsia num dos distritos que eu participei, e era uma controvérsia ruim sobre uma certa pessoa. E alguém desconfiou de uma certa irmã. E foram falar com o marido dela. E ele se levantou e falou: eu não preciso consultá-la para saber se foi ela. Eu sei que não foi. Porque eu não me casei com uma mulher, eu me casei com um caráter. Eu ouvi aquilo mexeu comigo. Que coisa linda de se dizer sobre uma pessoa. É grande isso, sim ou não? Isso é possível? É. Você vai conseguir. Os pecados que têm te incomodado até agora, têm te prostrado diante do inimigo, vai agora você se prostrar diante do Senhor e vai chegar aonde deve chegar, pela graça do Senhor. Você tem que ser vencedor. O Senhor Deus te chama de mais do que vencedor. A coisa tem que funcionar. Aí mesmo em Mateus, abre de novo em Mateus para você ver o que causava esta posição de Jesus. Vamos lá. Mateus 7, que é o final. Muito obrigada, gente. Como é bom ter apoio, né? É bom ou não é? Muito bom. E eu preciso dizer uma coisa para vocês, que não é nenhum elogio, mas eu preciso falar isso nessa hora, porque nessa hora cabe muito bem. Vocês veem meu esposo quietinho nos bastidores. Quem fala sou eu, não é? Eu tenho certeza absoluta que meu ministério não chegaria até aqui, se não fosse meu esposo. Eu tenho certeza absoluta no Senhor. Meu esposo organiza a minha vida, controla meu temperamento. Acho que eu vou pagar muito caro ter falado isso hoje aqui em público. Mas ele controla meu temperamento. Ele organiza tudo para funcionar. Por isso que quando vocês perguntam onde você vai estar, mas eu falo, não sei não. Por que você não sabe? Não sou eu que faço isso, eu só sei pegar a Bíblia e vou. E pronto.
Porque quem é que cuida de todos os bastidores? Tudo para funcionar é meu esposo. E o Senhor Deus o chamou para isso. Como é bom uma mulher ter um homem do lado. Isso é importante demais. E é preciso trabalhar em cima disso. E várias vezes na minha vida, eu cheguei a comentar o seguinte, eu vou abrir meu coração aqui num detalhe. E obrigado, Senhor, porque eu não me separei dele. Vocês sabem do que eu estou falando ou não? Sabe, né? Várias vezes na minha cabeça veio isso, olha que bom que eu não tomei uma posição precipitada, não judiei da minha história, não trouxe uma marca feia para o reino de Deus. Se você tem que esperar as pessoas mudarem, você tem que acreditar em Deus, porque pessoas mudam, sim ou não? Muda ou não muda, Manu? Pessoas mudam. Muda ou não muda, Leandro? Você está trabalhando há tanto tempo, muda ou não muda, Juju? As pessoas mudam. Você não pode esperar que elas sejam fantásticas e maravilhosas dentro da tua lógica, do teu tempo. Lute com Deus até a pessoa mudar. Amém. Lute com Deus. Na verdade, você está casado, sabe por quê? Abre seu ouvido. Para salvar alguém, para ajudar a salvar alguém. Não é para a sua felicidade. Sua felicidade vai ser no céu. Amém. Entendeu? Lute para que alguém seja salvo. E quando a pessoa estiver perto de Jesus, lute para a sua casa estar perto de Jesus. Aí você vai ser muito amado. Quando a sua casa estiver perto de Jesus, você será muito amado. Abre seu ouvido bem grande que eu vou te falar agora. Nos nossos cursos de casais, no trabalho que fazemos, a gente luta para o casal ficar junto. Para fazer mais coisas juntas. Para ter mais vida sexual. Posso dizer uma coisa para vocês? Tudo isso é importante, mas isso não é o foco da Bíblia. A Bíblia, quando ela diz que alguém está com um problema no casamento, faz o casal se lembrar da aliança. Fala, vocês têm uma aliança. Se você se lembrar da aliança, você não sai do casamento. Toda vez que Deus tinha problema com o povo, fala, olha a aliança que eu tenho com você. Não saia disso, olha a aliança. A aliança faz você permanecer. Não é filho que segura um casamento, é aliança. O que é que melhora o relacionamento? Aliança, aliança, aliança. Olhe para essa mulher, é só ela, não adianta olhar para outra. Você vai fritar no fogo do inferno se continuar olhando para outra. Sim ou não? Sim! Não adianta. Então vai logo, fica com essa e trabalha por essa. Fica com ele e trabalha por ele. Fica com ele, lute por ele. Coisa mais boa do mundo é você ver uma pessoa transformada. Que glória, louvado seja o nome de Deus. E posso dizer uma coisa? Abriu bem o ouvido aí? Eu tenho 61 anos, daqui uns dias faço 61. Presta atenção numa coisa. Eu tenho o mesmo RG que eu sempre tive, mesmo nome, mas eu não sou a mesma pessoa. Cada vez que você vai encontrando a pessoa, ela mudou. Vocês não são mais os mesmos, vocês já mudaram. Amém. Vocês já mudaram. Se continuar na presença do Senhor, Ele vai te modelando. Você vai continuar com o mesmo nome. Mas você, e o mesmo RG, mas você vai ser outra pessoa torcida pelo Senhor. Modificada, moldada por Deus. Você quer isso? E é isso, essa é a vontade de Deus para você. Esse é o desejo do Senhor para a sua vida. De tornar aquilo que Ele sonhou. Olha que bom. Deus vai ter casamentos perfeitos, sim ou não? Vai ter ou não vai ter? Vai, então que seja o seu. Deus vai ter pessoas, mães perfeitas? Vai ser você. Deus vai ter maridos perfeitos? Vai ser você. Deus vai ter cristãos perfeitos? Vai ser você. Pronto, acabou. Dentro da perfeição que Leandro explicou hoje de manhã. Sim ou não? Sim, acabou. Então seja. E como é que é possível? Corre para Deus, peça a Deus. E eu vou te dizer uma coisa. Todo mundo que entrou em contato com estou falando de gente salva e gente perdida, tá? Que entrou em contato com o Sermão do Monte, todo mundo tomou esse susto aqui, ó. Olha o que você vai causar nos outros se você se aproximar de Deus. Mateus 7, verso 28, olha isso aqui.
Olha só. Olha o espanto que isso causa. Olha o que está escrito. Concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiraram do quê? Você sabia que o planeta todinho vai olhar para nós e vai dizer assim, essa gente aí é diferente. Esta família é diferente, esses filhos são diferentes. Você está vendo, essa mulher é uma mulher diferente. Está vendo esse rapazinho? É diferente. Esse namoro é diferente. Esse povo fala como quem tem autoridade. Você quer isso na sua vida? Quer ou não quer? E se eu te disser que só assim você vai conseguir vencer os últimos dias? Não é uma questão mais de querer. Precisa ser. Precisa ser, Eteliane. Vai ter que funcionar assim. E Deus vai chegar nesse ponto. Ele diz que aquele que começou a boa obra, o que diz o texto? Há de contemplá-la, há de completá-la até o dia da volta de Jesus. Então, dê espaço para Jesus fazer isso. Dê espaço para o Senhor fazer. Vamos marcar, então, um tempo. Qual vai ser o seu tempo? Cada um tem seu tempo particular. Qual será o seu tempo de oração? Bora, você tem que decidir isso aqui, porque nós vamos nos ajoelhar com isso na mente. Nós vamos falar com Deus que você vai tirar um tempo para o Senhor, custe o que custar de hoje em diante, tá certo? Sim ou não? Tá. Vai lá, pensa aí, decida. Der o que der, aconteça o terremoto e o furacão que acontecer no mundo, você vai tirar tempo para o Senhor. A urgência que for, aliás, a urgência deve te levar a buscar mais a Deus, Célio. Viu, irmão Célio? A urgência deve te fazer buscar mais a Deus. Josefa? Ouviu, querida? Pela graça e poder do Senhor. Vocês entenderam? Josélio? É isso. Tem que correr atrás de Deus e pedir isso. Cauã? Tá bom, Cauã? Se eu trabalhar aqui a cabeça, eu vou lembrar o nome de todo mundo. Vocês querem fazer isso? Tem alguém entre nós aqui que gostaria de dizer, em alto e bom som, qual é o horário que está pensando? 5 da manhã? 4 da manhã? 3, você? 4, Manuzinha? 4 também? 4h30? Meu bem? Que mais? 5h30 da manhã? 6, meu amor. Tá bom, meu querido, 6 horas. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Eu queria muito que você saísse daqui com essa convicção do teu horário de oração com Deus. A tua busca com Jesus. O seu encontro com Ele. Enoque tinha isso. Você sabia que Enoque tinha isso? Sabia? Enoque tirava tempo com o Senhor. Gente, foi a coisa mais bonita que aconteceu. Enoque se refugiava para orar. Ele entendeu esse princípio. E ele tirava tempo com Deus e falava com Deus. Diz que os primeiros tempos da vida de Enoque, ele não buscava o Senhor. Foi quando nasceu seu filho. Quando Matusalém nasceu, foi que ele começou a buscar a Deus. Quantos de vocês sabiam disso? Diz que a vida da criança deu um choque nele. A vinda do filhinho, ele falava, essa criança confia tanto em mim e eu não confio no meu pai. Olha isso. Diz que ele começou a buscar a Deus como nunca. E diz que ele ia todos os dias, sem falhar, buscar a Deus. E foi crescendo o amor deste homem para com Deus e de Deus para com ele. Que todos os dias ele saía de lá, do encontro com Deus, e voltava para a cidade para aconselhar as pessoas, de tão cheio do Espírito que ele ficava. E ele todos os dias dizia, Senhor, eu vou agora para lá para baixo. Ele descia da montanha. Olha, eu acho interessante isso. Que lugar era esse que ele ia, né? E diz que ele ia para Campina, para a cidade, aconselhar pessoas. As pessoas o buscavam pela sabedoria que ele tinha. Não é lindo isso? Diz que um dia, olha isso aqui. Diz que ele encontrou, todo dia ele, Senhor, voltei para a gente conversar. Tchau, Senhor. Ia. Todos os dias a mesma coisa. Um dia ele falou, tchau, Senhor. O Senhor falou, Enoque, hoje você não vai.
Falou, como assim, Senhor? Eu fico com tanta saudade quando você vai embora, Enoque. Que eu resolvi te levar comigo, meu filho. Você vai comigo hoje e você não volta. Você quer isso? Todos os que forem transladados sem ver a morte terão que ter a experiência de Enoque. Por isso que eu estou insistindo tanto com você. Tire tempo para orar. Quanto mais você orar, mais você vai querer. Você tem que ter uma experiência com Deus. Tire um tempo sabático. Que tal se você programasse umas férias com Deus? Que tal se você tirasse momentos do teu dia exclusivos para o Senhor, de tal maneira que o Senhor Deus for aumentando, de maneira que seja tua alegria procurar a Deus, tua alegria procurar ao Senhor. Quem se encontra com Deus trata diferente as pessoas. Sabia? Quem se encontra com Deus tem um amor poderoso para tratar as pessoas, enfrenta problemas de maneira diferente, consegue falar coisas duras, lembra? Firme como aço, mas macio como veludo. É importante isso ou não? Você tem que vencer. É imperativo vencer. E é possível vencer, para a glória de Deus. Tá bom? Na medida da sua vida, você não precisa ser um títere na mão do inimigo. Lembre-se do que o Senhor Deus disse, e Ele te livrará do laço, são as armadilhas que Satanás vai colocando na tua vida, e da peste perniciosa. Queria usar esses momentos que nós temos para entrar o horário, tá? Faltam uns minutinhos para entrar o horário do domingo. Eu queria orar pedindo cura. Mas ouça o que eu vou te falar. Eu não posso pedir cura de qualquer maneira, de qualquer forma. Nós só vamos começar a falar sobre doença hoje. E amanhã nós vamos terminar. Eu quero trabalhar com as duas doenças amanhã. Doença emocional e doença física. Vocês querem que a gente trabalhe com isso? Um monte de coisa na nossa vida não está certa. Não pensem se as pessoas falam, mas eu estou com tal doença, tal dor. Quanta gente fala isso para nós? E não tem nenhum laudo de laboratório provando. Nada. De onde está vindo isso? Mas o Senhor Deus não tem como tocar na nossa vida. Ele não tem como trabalhar na nossa história se a gente não tomar posição de mudança. O Senhor Deus disse que quem não muda, olha aqui o que você precisa ouvir. Quem não muda o estilo de vida, ele não tem como curar. Sabia que isso me dói muito? E não adianta, se você está vivendo errado, você vai adoecer. Você entendeu? Mais cedo ou mais tarde você vai adoecer se está vivendo errado. Entendeu? Tem que mudar. Tem que fazer mudança. Nosso corpo é um retrato do que a gente faz. Entenderam? Então a gente tem que mudar. E nós precisamos pegar essa força em Deus. Então o nosso assunto que nós iremos falar e pedir libertação de Deus no dia de amanhã. Amanhã a gente vai gastar muito tempo de manhã para fazer isso. Vamos clamar ao Senhor, pedindo, Senhor, na sua misericórdia, nos cure emocionalmente e nos cure fisicamente. Mas precisa ter mudança. Vocês querem mudar? Vocês aceitam que Deus interfira aí? Sim ou não? E se tiver que fazer algumas coisas, faz ou não? Amém, que coisa boa ouvir isso. Você me ajuda, Pri? Está ali alguém que é capaz de fazer isso. Ela é uma nutricionista de Deus. Tem profissionais de Deus. E a gente pode pedir ajuda. Pode ou não pode? E nós vamos ter essas ajudas. Você não precisa cair no laço do passarinheiro. Não precisa ter a peste perniciosa. Entenderam? Por quê? O Senhor Deus disse que Ele é um escudo para você. Ele disse que Ele é força. Quer ver isso? Abre aí em Salmo 91. Corre, que nós vamos ter que terminar com isso. Abre em Salmo 91. Isso é Deus falando para você. É o Senhor prometendo. É da mente dEle que está vindo isso. Você tem que acreditar, Solange.
Vamos fazer funcionar, minha querida. E Deus vai fazer funcionar. Abriu? Salmo 91. Corre lá. Pega para você ver aqui como o Senhor Deus está dizendo. Olha aqui, ó, o grande, grande plano de Deus para você. Olha o que o Senhor Deus faz aqui. Pegou? Olha lá, como é que Deus começa? Aquele que habita onde? É você, querido. Isso é eu, somos nós. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Quando a gente vai e busca, a gente ora, quando a gente pede a mão de Deus sobre nós, você não tem ideia do tamanho do poder. Irmãos, Deus fecha a boca de leões mesmo. É verdade, senhores. É verdade mesmo que o Senhor Deus faz com que a chama não arda na gente. É verdade. O que aconteceu lá com os jovens, aqueles jovenzinhos lá na fornalha ardente, vai acontecer de novo. Você vai ver como pela graça e poder de Deus, o Senhor Deus cuidará de você. É promessa bíblica. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. À sombra do Onipotente descansará. Pode estar caindo o mundo. Lá dentro você tem paz. Numa época em que as pessoas estão morrendo por problemas emocionais. Paz. 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 Tem algum bilhetinho para mim? Deixa eu ver aqui. Ótimo, olha lá. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, é minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quer dizer isso em nome de Jesus, sim ou não? Sim, isso daqui é sobre quem vai vencer. Você vai ter que dizer isso, querida Carla. É para você, minha boneca. Olha aqui. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Na hora que vier o problema, você vai ter que dizer isso. Para isso você vai ter que buscar forças e armazenar, para no tempo oportuno ser usada. É como se fosse uma bateria, você tem que ter isso. O que mais? Certamente Ele te livrará do quê? Quem é que coloca esse laço? E da peste perniciosa. Quem que coloca isso na sua frente? Quem não orar vai cair nisso. Pode acreditar o que eu estou te dizendo. Não é uma possibilidade, é uma certeza. O que mais? Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas estará o quê? Ou como é bom você falar e encontrar uma pessoa segura. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. Olha só, que gente é essa? Parece um povo imbatível. Sim ou não? Você será assim. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Olhe para mim, por favor. É de você que Deus está falando. Não perca isso. Não seja aquele que vai cair do lado de alguém. Você já é o que está de pé. Entendeu isso? Sim ou não? É de você que o Senhor escreveu aqui. Não perca a tua chance. Ele está escrevendo de você, é você que vai ficar em pé. E 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. É de você. Entendeu? Por isso que você está nessa igreja vitoriosa. Por isso que você veio para a vigília. Por isso que você está buscando. Deus ouviu todas as orações aqui dentro. Acredita, menina. Em nome de Jesus, acredita, Paula. Ao louvor do nome do Filho de Deus. Olha só o que mais ele diz, ó. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Irmãos, eu não queria isso para eles. Não queria isso para ninguém. Mas isso vai acontecer. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te acontecerá e nenhuma praga chegará à tua tenda. Você acredita nisso ou não? Eu creio. Eu creio, Senhor. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Irmãos, vocês têm ideia do tanto de anjos que estão aqui? A multidão de anjos maravilhosos, imensos, estão aqui. Certeza absoluta, senhores. Absoluta. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás ao pé o grande leão e a serpente, porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei.
Olha que coisa linda. Porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Olha, pô-lo-ei no alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Isso aqui é oração, sim ou não? É oração pura isso aqui. Isso aqui é oração. Livrá-lo-ei, o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês querem? Querem isso na vida de vocês? Manu, vem aqui, vem cantar, Manu. Depois que a Manu cantar, nós vamos cair de joelhos diante do Senhor. Tá bom? Vamos cair de joelhos diante de Deus, confiando nisso. É de você que Deus estava escrevendo. Era para você que o Senhor Deus estava dizendo. Você não é um ímpio, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te encha de força e poder. Manu, que Deus te encha de poder do céu, tá, filha? É a expressão genuína do amor de Deus nós estarmos aqui, não é? Do cuidado que Ele tem por nós. Nós só temos a agradecer, e a palavra dele diz, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para nós. Então, vamos agradecê-lo. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Replantados para a casa do Senhor, dará seu fruto. Sim ou não? Sim. Apronte-se para ser uma bênção. Vamos orar agora. Amado Senhor, glorioso Deus, mais um sábado passou. Nunca mais esse dia volta. Nós veremos esse dia, leremos sobre esse dia, assistiremos sobre esse dia durante o milênio. Quando estivermos vendo ali as coisas que o Senhor nos mostrará dos bastidores das vidas. E nós queremos ser a parte desse filme que ficou do teu lado. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo sábado. Te agradecer por ter ficado 24 horas sem oração. E não queremos parar, nem amanhã meio-dia quando terminar. Queremos continuar, por isso esse horário que o Senhor colocou em nossa cabeça. Que seja, Senhor, o início de uma vida contigo, como foi a de Enoque, Senhor. Queremos viver de tal maneira que o Senhor possa usar nossa vida, que toda nossa respiração, o Senhor disse que era a respiração da alma a oração, que toda nossa respiração seja para orar, que durmamos orando, que acordemos orando, Senhor, que venhamos a estar falando com alguém, sendo de forma comum, ou mesmo, Pai de amor, uma conversa programada, sempre orando, que a gente venha comprar coisas orando, decidir o que fazer orando, a necessidade, Pai de amor, de fazer alimento em nossa casa orando, que nos momentos em que estivermos bravos orando, quando estivermos alegres orando, Senhor, nos ensine a orar sem cessar. Queria te pedir em nome de Jesus, que o Senhor fizesse permanecer essa paz que estamos sentindo, se for da tua vontade. Nós só queremos as guerras que forem tuas, Pai. Nós só queremos que aconteçam em nossa vida aquilo que o Senhor permitir. Aceitamos qualquer coisa que o Senhor quiser. Nós aceitamos que o Senhor nos torça, que o Senhor nos modifique de lugar, que o Senhor mude o nosso salário, que o Senhor faça o que quiser. Se for a tua vontade, estaremos satisfeitos. Tão somente, Senhor, não nos deixe como estamos. E nem nos permita ficar numa rota de colisão, Senhor. Queremos estar indo para os braços de Jesus. Por isso eu quero te pedir por essas pessoas que estão em casa. Pedir por os nossos filhos, por nossa casa, pelas decisões ao acabar o sábado. Que ao terminar o sábado não termine a santidade. Que continuemos em tua presença, no falar, no andar, no vestir. O Senhor tem nos ensinado que não existe dois crentes. Existe o crente do sábado e que é o mesmo da semana.
só está num dia que não foi separado por ti como santo, mas o cristão ainda é santo. Então eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ver e enxergar as coisas como tu mesmo vê. Em nome de Jesus, cerra os nossos ouvidos para toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha o nosso espírito. Que sejamos tão humildes e prudentes, que todos quantos chegarem a nós sintam a tua presença. Que as pessoas, ao virem estarem conosco, andarem em nossa casa, possam dizer: realmente a estes Deus tem amado. Que nossos filhos percebam que ao levantarmos dessa oração, o Senhor tenha feito essa mudança em nós e nós venhamos a entender que coisas que fazemos, que aprendemos, que repetimos, que achamos até que são normais para nós como pessoa, não se coadunam com as coisas do céu. Então, Senhor, queremos ser diferentes, queremos deixar de ser inconvenientes, queremos mudar, Senhor, queremos viver numa atmosfera celeste, levar essa atmosfera e sermos propagadores dessa atmosfera. Em tuas mãos eu coloco todos os missionários que estão em casa. Aqueles que estão na igreja, levando a palavra da vida, os que estão fazendo o pôr do sol, em nome de Jesus, abençoa-os profundamente. Quero te pedir pela liderança da nossa amada igreja. Senhor, a igreja é tudo que possuímos. Não temos mais nada nessa vida, Senhor. E nós todos, filhos, pais, avós, todos que estamos aqui, dependemos desta igreja que o Senhor criou. Por isso, Senhor, abençoa essa igreja. Fortalece essa igreja, Senhor, e eu sei que Tu a levará para o céu. E nós queremos ir juntos, Senhor. Porque essa continuará sendo a religião de todos os remidos. Nós queremos continuar com isso, Senhor. Ajuda-nos e ensina-nos, fortalece-nos. Dá-nos, Pai de amor, uma visão correta das coisas, até quando a coisa não estiver do nosso agrado. Ajuda-nos a agir com o cristianismo. Realiza a Tua obra de redenção, Senhor, no nosso casamento. Livra-nos das misérias do que fomos. Ensina-nos a andar daqui para frente segundo o Teu querer. Ensina-nos a viver no modelo celeste. Que Teus anjos, Pai de amor, não sejam tirados de nós. Que eles não se afastem, Pai. E que nossa maneira de agir receba hoje o Teu milagre. Senhor, eu estou clamando a Ti por um milagre em nome de Jesus. O milagre da redenção, o milagre da transformação. Em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Feliz semana. Feliz semana, queridos. Uma semana pela graça e poder de Deus que acabou, se foi, entrou para a eternidade. Deus abençoe você e até amanhã cedo. Um abraço, querido e querida. Amamos muito vocês. Eu amo vocês. Um abraço, gente. Tchau. Um abraço, gente. Deus abençoe vocês. Olha, daqui. Na doce paz que vem de Deus, eu sinto o Seu amor. Devolvo a Ele o que me deu em forma de louvor. Meu coração Deus conquistou, pois vida Ele me deu. Deponho tudo que eu sou perante o trono seu. Com meu viver eu quero honrá-lo, Pai, e Seu amor eu quero conhecer. Tudo que tenho é Seu para sempre, irei servi-lo com meu
A cada dia Deus me dá o pão para viver. Por isso eu quero proclamar a todo o seu poder. Vou confiante segurar em sua forte mão. E assim para sempre desfrutar de sua proteção. Com meu viver, eu quero honrá-lo, Pai, em seu amor. Eu quero conhecer tudo que tenho, é seu para sempre.